Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para conversar um pouquinho sobre o triatlon. O triatlon é essa modalidade magnífica que começou lá em 1974 nos Estados Unidos, quando um clube de atletismo, o professor nas férias de seus alunos, ele pediu para que eles praticassem, né, um pouco de natação, um pouco do ciclismo também, para que pudesse ter uma variedade. E esses atletas gostaram muito e pediram para que repetisse isso no outro ano, e com isso foi surgindo o triatlo, tá? O triatlo então são três modalidades: a natação, o ciclismo e a corrida. Eles são feitos nessa ordem e existe vários tipos de distâncias tradicionais em provas de triatlo, né? Então o triatlo ele é as três modalidades, porém ele pode ser realizado aí na categoria do sprint, com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, ou na distância olímpica tradicional, né, que é o dobro dessa distância do sprint. E existe grandes marcas que realizam longas distâncias, né? Então a mais conhecida aí que é o Ironman. Então o Ironman ele é uma franquia que promove provas do triatlon, né? Então que são as provas mais tradicionais. Mas em si o triatlon ele é completar essas três modalidades na sequência de natação, ciclismo e corrida de rua. Ele é um esporte, como vocês podem ver, dinâmico, muito intenso, porque ele necessita, claro, das três modalidades. Normalmente quem entra no triatlon ele vem migrando de alguma dessas modalidades, ou ele é nadador, ou ele já é ciclista, ou ele é corredor, como é o meu caso, né, que praticava a corrida de rua e de longa distância. Então eu acabei migrando para o triatlo. A minha história do triatlon ela é bem interessante. Na verdade, eu sempre fui desportista a vida inteira, desde a prática do futsal, prática do handball, alguns anos, muitos anos de crossfit, né? 3 anos de crossfit, também realizando aí essas competições internas, e já corri mais de 20 meia maratonas aí, já corri 2 maratonas também, corri a maratona do Rio, corri a maratona de Buenos Aires, e com isso, gostando sempre de desafios, eu acabei eu tenho alguns amigos, né, que são do triatlo até hoje, né, mas eles sempre me aguçou um pouquinho essa ideia de intensidade que o triatlon gera. Porém, eu tinha um grande problema, né, na verdade, não que eu já seja um nadador, né, mas tô longe disso. Mas eu nunca tinha enfrentado uma aula de natação, então não sabia nadar. Então é uma grande dificuldade, né, para quem quer ser triatleta. Então em janeiro de 2019, olha lá, eu fui fazer minha primeira aula, dia 10 de janeiro, eu fui fazer minha primeira aula de natação, que foi um fiasco, foi só colocar a cabeça embaixo da água. E o interessante é que, ao invés de desistir pela grande dificuldade que era, eu resolvi enfrentar esse novo desafio, e com isso eu acabei intensificando os treinamentos da natação, 3 vezes por semana. E tem uma curiosidade aí, eu acabei entrando pelo triatlon fazendo uma prova no mar. E essa prova lá eu não sabia nadar, eu sabia mal e mal atravessar a piscina de 25 metros. E eu acabei indo para essa prova igual e acabei tendo que desistir no meio do mar. Então isso me fez perceber o quê? Que não é só ter condicionamento físico, não é só ter coragem, né, de enfrentar. Você precisa ter persistência, você precisa ter técnicas, você precisa... ia ter que treinar, ia ter que insistir um pouco mais. Eu teria que treinar com maior intensidade, promover melhores técnicas, desenvolver também a minha biomecânica dentro da piscina, porque não era tão simples assim como eu acreditava. Mas, com persistência, 10 meses depois, em outubro desse mesmo ano, eu consegui realizar então minha primeira prova de triatlon, que foi uma distância de sprint, 750 metros nadando no mar, lá em Caiobá, no Paraná, mais 20 km de bicicleta e 5 km de corrida. E hoje
Eu já tenho aí quase 3 anos, né? Em janeiro próximo vai fazer 3 anos dentro do triatlo. Eu já estou, né, inscrito aí em provas para tentar fazer a meia distância, né? 70,3 milhas, que são 1.900 metros nadando, 90 km de bike e 21 km de corrida. É interessante dizer que nada é fácil, nenhuma modalidade é fácil, principalmente dentro do triatlo, mas que eu consigo perceber, tendo esse lado do educador físico, que cada vez mais a gente tem deixado de fora a quarta modalidade do triatlo, que é o fortalecimento. Então, quando esses volumes eles começam a subir, que a gente começa a adequar novas modalidades dentro do próprio triatlo, que a gente começa a colocar distâncias maiores dentro do triatlo, a gente vê que cada vez mais que esse volume vem aumentando, a gente sente a necessidade e o desgaste físico em poder sempre estar corrigindo o pilar. Eu contei uma história até para algum aluno meu esses dias atrás, falando da importância do fortalecimento, que a pessoa é como se fosse um pilar. E o treinamento, o esporte em si, os volumes de treino, eles são uma marreta. E essa marreta, ela bate no pilar, o pilar se trinca. E a academia, o fortalecimento, o personal trainer, o fisioterapeuta que está em apoio, com uma ótima avaliação física, melhorando a biomecânica do movimento e melhorando forças estruturais para que essa pessoa consiga desenvolver, ele é como se fosse um pedreiro e ele vai lá e passa essa massa corrida no pilar novamente. Então, o esporte vai lá, o impacto vem, bate no pilar, esse pilar se estremece, esse pilar vai se desmanchando e o fortalecimento vai recuperando. Então o fortalecimento ele faz parte contínuo dentro da planilha. Então é interessante para que a gente consiga ter aí uma ótima prevenção de lesão e uma longevidade dentro do esporte, né? Então é o que a gente mais deseja, que essas pessoas que entrem no esporte, no triatlo, na corrida ou qual modalidade seja, a gente espera que essa pessoa sempre tenha longevidade, né? Fique o resto da vida praticando esportes e não seja apenas por uma temporada. Achei legal vir aqui comentar sobre essa história do triatlo. Achei muito legal também contar um pouco da minha participação. Muitas pessoas acabam falando, para vocês é mais fácil, né? São educadores físicos. Não, não é mais fácil. A dedicação tem que ser a mesma. As modalidades esportivas elas são feitas, né, em sua grande maioria fora da academia. A gente nada em piscinas externas, piscinas que são fora da academia. A gente pedala nas ruas, na BR, e as corridas são feitas fora. Só apenas o fortalecimento é dentro da academia. Então, o mesmo tempo de trabalho nosso é o mesmo tempo de trabalho, né, de um atleta normal, amador, que tenha outros empregos. Então, a dedicação é quem consegue fazer a diferença para que a gente tenha longevidade no esporte. Valeu? Fiquem ligados, a gente vai ter mais dicas aí, falando também sobre o triatlo, sobre as modalidades esportivas. O conteúdo vem crescendo cada vez mais. A gente iniciou falando sobre o treinamento funcional, iniciamos falando sobre a biomecânica dentro do esporte e a ideia é aprofundar cada vez mais. Nos acompanhem e fiquem ligados. Até mais!